É tempo de perceber nossa força, o que nos toca e faz nascer nossa voz. Em um dos anos mais desafiadores das nossas vidas, encontrar nossos pares, resistir coletivamente, pautando as nossas ações no reconhecimento daquilo que somos juntos. É imprescindível encontrar em nossos territórios as perguntas que farão nascer tempos mais bonitos e possíveis. Respirar a plenos pulmões e, entre o espaço de um dia a mais, cantar, escrever, encontrar quem espera toda sorte de troca boa, de fazer vir à tona o desejo de seguir. Sigamos, juntos, uma força redobrada depois das duras jornadas que marcam esses tempos. E pela delicadeza das palavras que nos mantém vivos, é que transformaremos saudades em poesia. E juntas nossas vozes serão uma fresta no tempo, capaz de esperançar as liberdades que conhecemos e o direito a existir, criar e viver dignamente. Seguiremos juntos e fortes, palavra por palavra, abrindo frestas para uma alegria genuína de mundo transformado que não tardará. A Fresta é uma jornada literária que busca encontrar o eco no caos, a fenda necessária para a sobrevivência, sendo um evento não competitivo, multilinguagens e totalmente online. É uma realização da CIA Apocalíptica e tem como propósito o incentivo à leitura, sua relação com outros segmentos artísticos, a leitura para além do livro, além, é claro, do fomento da produção artística do interior paulista. Contemplada pelo PROAC Editais, a nossa jornada terá 40 horas de programação intensa, trazendo uma celebração da leitura para além do livro, do viver para além das telas e do sonhar para além do sonho. Bem-vindos à nossa Fresta, que ela nos guia a quem somos e ao que realmente importa, juntos. Era uma vez um bairro pacato, dentro de uma cidade alucinante, dentro desse mundo chamado Terra. Talvez a cidade ficasse no Ocidente, mas pode ser também que estivesse no Oriente. Não importa. O que importa é que nesse bairro haviam 2 prédios gêmeos, um amarelo, o outro azul. Eram tão amigos que suas vistas davam de cara uma para outra. Eram felizes, 2 portas de vidro enormes e idênticas revelavam o sorriso de cada um deles. Mas o mais curioso era quando as vistas se abriam e revelavam para dentro o que estava lá fora. Mas nem sempre só o que estava fora. Às vezes também o que estava dentro do outro. Eita, que essa história tá ficando complicada. Mas o que importava mesmo era quando as vistas se abriam. Às vezes, elas se abriam juntas. Às vezes, as vistas apenas de um dos 2 se abria e dava de cara com a vista do outro fechada. Essas vistas por dentro tinham enfeite de todas as cores e formas. As do apartamento do Luiz eram bastante interessantes. Se ficassem fechadas, o Luiz não conseguia ver a vista do prédio azul. Porque ele morava no amarelo, naturalmente. Quando as vistas à frente eram abertas, o Luiz, que era um menino curioso, ficava de olhos colados nela. Isso porque, mesmo de longe, ele via que uma senhora muito diferente morava por lá. As vistas dela eram tampadas com cortinas bastante escuras.
talvez pretas mesmo. Aquela senhora era peculiar. Parecia que algo muito esquisito acontecia com ela. Às vezes, o Luiz esfregava as mãos nos olhos para ver se não era um embaçamento de vista. Da vista dele, né? Pois ele chegou à conclusão que não era. A tal vizinha da vista 7 do prédio azul era mesmo diferente. Ela lembrava muito aquela rainha cabeçuda daquela história da menina do País das Maravilhas. E dessa forma, foi assim que apelidou a vizinha. Para os íntimos, rainha. A cabeça era tão grande a ponto de parecer que ela se enroscava na porta. Algumas vezes, forçando a vista, o Luiz percebia que ela até tentava sair pela porta. Nessa altura, ele já tinha até providenciado de presente um binóculo para acompanhar melhor aquela rainha. Mas ele não conseguia. Ou melhor, ela não conseguia sair da porta. Muitas vezes ela insistia e ele achava muito engraçada aquela senhorinha de corpo tão miúdo lutando para os batentes da porta deixarem sua cabeça em paz. Tudo em vão. A rainha não saía de lá de forma alguma. Mas, curiosamente, em outros dias muito claros, completamente iluminados pela luz do sol intenso que teimava em visitar de manhã a sala do Luiz e à tarde a sala da rainha, a senhora conseguia tranquilamente passar pela porta. E a sua cabeça estava de um tamanho quase normal. Não parecia nada com aquela cabeça de balão dos outros dias. Mais uma vez, o Luiz esfregava os olhos para ver se era a mesma pessoa de cabeça menor. Será que eram gêmeas? O curioso é que nunca havia visto lá dentro mais de uma pessoa. Mais curioso ainda é que o Luiz se pôs a ser o detetive a desvendar o caso da rainha do prédio azul. Ah, não pense que eram detetives do prédio azul, hein? Era mesmo a rainha que morava no azul. Provavelmente era a vizinha dos famosos detetives, mas ele não teve a felicidade de conhecê-los. E nem precisou, porque ele criou um método próprio de investigação. Ele não fazia mais nada na vida além de acordar mais cedo, quase todos os dias pedindo aos céus que a vizinha tivesse deixado a vista dela aberta para ele investigar. Alguns dias era dito e feito, mas na maioria das vezes a vista estava mesmo fechada. O jeito era inventar tudo quanto era virose para poder faltar da escola e investigar a fundo o caso. Não era possível alguém ser tão cabeçuda daquele jeito um dia e no outro estar com a cuca fresca e vazia. A mãe do Luiz começava a ficar preocupada com tanta virose que o filho pegava. Já estava querendo até deixá-lo na casa da avó, com medo de que o menino tivesse um piripaque enquanto ela estivesse no trabalho. O Luiz ficou tão preocupado de ficar longe das vistas da rainha que maneirou nas viroses. Ficou mais de um mês comportadinho, indo para a escola todos os dias. Mas não é que até lá na escola parecia que a professora dele era meio cabeçudinha? Sabia, não porque tivesse aprendido por lá, mas porque a mãe era artista do desenho e tinha milhares de livros, desenhos, quadros e tudo que era coisa de artista e pintor pela casa, que havia em algum lugar alguém que tinha desenhado um homem com medidas e tudo. Lembrava de um homem pelado, bem musculosinho, dentro de uma roda e um quadrado. Achava aquele desenho tão engraçado e sabia que uma hora ele serviria para alguma coisa além de imaginar esse homem se livrando do quadrado que o prendia e rolando pelo chão dentro de uma bolinha pela sala da casa dele.
Era tão divertido imaginar esse homem peladão rolando por aí. Procurou nos livros da sua mãe e achou a figura. Era nomeada de o Homem Vitruviano. Ele era perfeito. Parecia um homem de verdade. Andou lendo um pouquinho sobre ele e compreendeu que aquele desenho era mesmo a representação de um homem de verdade, tão proporcional. Descobriu depois que um monte de gente tinha estudado até matemática com essas medidas perfeitas. Ai, cada coisa que esse povo adulto inventava. Ele preferia mesmo era imaginar o homem rolando por aí. Quem sabe um dia ele entenderia melhor essa coisa de matemática. Até pensou em perguntar para a professora. Ficou tão curioso que sentiu vontade de voltar para a escola para tirar a dúvida. Mas voltando à vizinha, ela não tinha quase semelhança alguma com ele. Pensa num corpo humano dividido em dois. Cabeça na parte de cima e todo o resto na parte de baixo. Era assim que ela era. Ficou matutando até como devia ser difícil para a rainha se equilibrar com aquele cabeção todo. E não é que ele também achou nos livros da mãe dele imagens que se pareciam com a rainha cabeçuda? Era um livro de toy art. Ele sabia que toy era brinquedo, principalmente por causa do filme Toy Story, né? Ele era 10 anos mais novo que o filme. Mas os pais dele adoravam o desenho e mostraram para ele que, claro, gostou também. E arte só podia ser arte, né? Será que a rainha era um brinquedo gigante? Continuou investigando nos livros da mãe e também na internet. Descobriu tanta coisa legal sobre essas coisas todas, mas não viu nada, absolutamente, sobre um toy art gigante. Lá na escola, ele observou atentamente a professora. A cabeça não era assim tão enorme quanto a da rainha, mas se dividisse o corpo em 4, a cabeça seria a ponta de cima. Que maluquice! Nunca ele tinha observado a cabeça da professora. Para ele, ela sempre tinha sido normal. Mas como ele ficou muito tempo mais preocupado com a cabeça da vizinha, achou que o detalhe da professora tivesse passado despercebido. O fato é que certo dia, bem num fim de semana ensolarado, daqueles que faziam os 45 graus na sombra, ele teve tempo e paz. Ficou sozinho em casa a tarde todinha por escolha própria, para se colocar a postos em sua vista enfeitada, afastando, obviamente, todos os penduricalhos da mãe, de binóculo na mão e uma cadeira na bunda. Dava uma certa distância entre a janela e ele, e não ficava colado no beiral, para que a vizinha não pudesse desconfiar de nada. Aquele dia ensolarado foi o ápice. A rainha cabeçuda apareceu caminhando alegremente pela sala, de cabeça igualzinha do homem vitruviano. Não era possível. O Luiz chegou a pensar que ele estivesse ficando maluquinho da Silva. Ficou à espreita a tarde toda. A vizinha recebeu uma ligação. Parecia que pelos gestos dela, alguma coisa não estava indo muito bem por lá. O Luiz começou a sentir um calor tão grande que até parecia que o ar-condicionado tinha pifado. Ele
ele foi conferir. E nada do ar está quebrado. Quando ele voltou, qual não foi a surpresa dele ao avistar a vizinha cabeçuda? Ele ficou furioso. Aquela senhorinha só podia estar brincando com ele. Ela devia saber de tudo. Devia saber que ele espreitava toda a vida pelas vistas do prédio. E ainda andava deixando cada vez mais a cortina aberta, para ele assistir de camarote a brincadeira que ela fazia com ele. Mas também, por acaso, ficar vigiando a janela alheia era coisa de se fazer? Era um castigo para ele. Só podia. Ela estava deixando o Luiz assustado e furioso. Achou melhor nem continuar essa investigação. Guardou o binóculo, baixou a vista da sua sala e nunca mais foi futricar onde não era chamado. Será por isso que a molecada toda não se sentia tão acolhida assim entrando lá? O cimento e as paredes estavam presentes em quase todo o espaço. Pouco verde natural. Apenas alguns vasos e outros ainda artificiais. Poxa, como era duro passar tanto tempo num lugar cheio de cimento e parede e ar-condicionado. Nem um calorzinho eles passavam lá. A coisa mais estranha do mundo era suar. Mesmo num lugar que fazia 45 graus à sombra. Já em casa, apesar do prédio sorrir, não havia muito verde, nem terra. O jeito mesmo era ficar inventando moda, investigando vizinhos, porque a mãe dele era a mãe mais esquisita do mundo. Enquanto todo mundo do 6º ano do fundamental já tinha celular ou iPad ou qualquer outro eletrônico e navegava na internet livremente, ele não podia fazer isso. A mãe dele não deixava de jeito algum ele pegar nem o celular dela. Que chatice! Um dia, na escola, mais especificamente na sala de aula, com a professora esboço de rainha cabeçuda, ele teve uma surpresa. A professora tentava falar, mas parecia que a voz não saía. Luiz estava no fundão, não ouvia uma centelha de voz da professora, mas ouvia em alto e bom som a voz do Roberto, do Gilberto, do Maneco, do Lutreco, até da Ingrid. Essa era a queridinha de todos os professores. Será que a professora estava mesmo sem voz? Foi chegando perto, como quem não quer nada, para ver se o que estava vendo era mesmo o que acontecia. E não é que a professora tinha voz? E não era pouca, não. Ela estava mesmo se esgoelando para ser ouvida. Mas não era possível. Eram mais de 20 alunos disputando com apenas uma voz. A batalha estava perdida. A professora se cansou. De certo, ficou com a garganta dolorida. E sentou-se na cadeira entregando os pontos. A baderna continuava a correr solta. Luiz também se sentou, mas quase na frente da professora. Não tinha coragem nem de falar com ela. Falar o quê? O jeito era ficar quieto, para dar um apoio moral para ela. Ficou na dele. Observava apenas a expressão de desolamento da professora. E a cabeça, que estava perfeitamente nos moldes vitruvianos, começou a inchar. Como quem não quer nada, a cabeça crescia e crescia, e só o Luiz percebia. Nem mesmo ela, a dona da cabeça, conseguiu perceber essa magia. Cabeça inchada, a ponto de explodir.
O Luiz ficou paralisado. Só sabia olhar com os olhos esbugalhados para a cara da professora. Chegou num ponto de tamanho inchaço que foi impossível não perceber. A cabeça da professora estava literalmente a ponto de esmagar todos os alunos dentro da sala de aula. Era impossível sair correndo, porque nessa altura a professora já tinha se levantado e tapava com a imensa cabeça toda a passagem da porta. Pular da janela não era uma opção, já que estavam no terceiro andar do prédio da escola. E então, o que todos iriam fazer? A cabeça crescia e crescia, enquanto os alunos gritavam e gritavam, já não corriam mais porque não tinha mais espaço. Alguns alunos mais sensíveis começavam a perder o ar. Também, com um nariz gigante daquele da professora respirando, não sobrava ar para mais ninguém. E assim, quase sem ar, todos foram ficando quietos, mudos e até encolhidinhos. Ufa, que alívio! O silêncio estava instalado. Nessa altura, nem a professora se atrevia a abrir a boca para falar, sabe-se lá que voz gigantesca e bafuda sairia daquela boca gigante. Nem os alunos conseguiam ter fôlego para dar um pio sequer. A paz sonora se instalou na sala. Só silêncio. A paz estava lá fora, mas dentro de cada um deles estava o caos que eles instalaram na sala de aula. Nem respirar para acalmar era possível. A professora, que estava assustadíssima, com a sua cabeça crescendo, sem nem ter comido nenhum bolinho que aumenta tamanho, no silêncio instaurado, começou a relaxar. Relaxando, ela soltou a tensão dos ombros. Relaxou os braços e dessa forma foi liberando o corpo inteiro. A cabeça parecia dar ares de querer diminuir. Será? Deve ter demorado uns 15 minutos para a cabeça começar a desinchar. Lentamente, a professora foi inspirando quase todo o ar da sala, relaxando o corpo todo, inclusive a cabeça, ouvidos e garganta, a ponto de a cabeça começar a murchar. Nesse ponto, a única solução para a criançada toda era também silenciar e relaxar o máximo possível, porque eles não tinham como fazer mais nada. Assim, a cabeça foi desapertando o pessoal todo dentro da sala. A professora conseguiu movimentar a cabeça de novo. Ainda estava tudo muito grande e pesado. Mais inspiração para acalmar. E expiração controlada e lenta da professora ia esvaziando a cabeça como se esvazia uma bexiga na mão. Dali a algum tempo, a professora não era mais cabeçuda e estava linda nos moldes vitruvianos.
Aquele dia estava quente. O sol queimava lá fora, assim como os miolos da professora queimavam lá dentro da cabeça dela. Poderia ser até que estivesse tão quente quanto o dia que a rainha inchou a cabeça aos olhos do Luiz. Será que era a luz do sol em demasia? Será que era muita iluminação? Seria muita informação? Seria muita tensão? Isso nunca ninguém soube responder. Até porque nunca alguém tocou no assunto da cabeça inchada da professora. Eram quase 30 alunos na sala e nunca nenhum deles teve a audácia de mencionar qualquer parte do ocorrido em toda a sua vida. Até mesmo o Luiz, que havia presenciado o fenômeno 2 vezes em toda a sua vida, fora todas as outras vezes que viu a vizinha emperrada na porta e outras tantas que a viu desfilar por ela livre e solta. Nunca tocaram no assunto com ninguém. Mas a cidade continuou a mesma. Os prédios, as ruas, as escolas, a terra. Tudo no mundo funcionava como poderia ser, seja no Ocidente ou no Oriente. O sol queimava, a neve caía, o vento soprava, as águas moviam-se influenciadas pela lua, os prédios sorriam, os muros e os portões sufocavam o quanto cada ser pudesse sentir apenas observando a paisagem. Anos depois, Luiz ainda morava dentro daquele prédio amarelo tão vivo. Ainda tinha o prédio azul como gêmeo. Almas gêmeas cimentadas. As vistas de todos eles se abriam de acordo com as almas que habitavam cada apartamento. Cada vista com suas peculiaridades. A dele já não tinha mais os penduricalhos da mãe que tinha partido. O bairro ainda era pacato, numa cidade caótica. A vida ainda era como era possível se pintar. Às vezes, Luiz acreditava ver uma nova alma cabeçuda, já que a rainha havia sumido há um bom tempo das vistas dele, sem explicações e nem conclusões. Apenas havia desaparecido. Muitas vezes se sentava em frente à sua vista e pensava se não era tudo uma criação da mente inchada que ele mesmo tinha. Será que ele não era iluminado demais pelo sol toda manhã? Será que não era a mente dele que inchava tanto? Disso ele nunca soube. O que soube é que depois da professora, o fenômeno nunca mais foi presenciado por ele.